Sumário pré-requisitos. Vamos dar das funções reais de variável real a função polinomial de grau maior do que 2, polinómios, vamos dar esta secção. Também a secção função polinomial de grau maior do que 2, operações com polinómios. Vamos apenas dar a adição, a subtração, a multiplicação, deixando a divisão para a aula seguinte. Os pré-requisitos necessários para compreender a aula na totalidade são ter conhecimentos na área de conjuntos, conjuntos numéricos, em particular o conjuntos de números reais, referenciais cartesianos em duas dimensões, função afim e função quadrática. Conceitos fundamentais a reter e palavra-chave. No fim desta aula deverá saber reconhecer um polinómio dado pela sua expressão algébrica. Deverá saber também somar, subtrair e multiplicar polinómios. As palavras-chave são polinómio e monómio. Funções polinomiais. Comecemos por falar de polinómios. Um polinómio de grau n em x é toda a expressão do tipo a0x levantado a n mais a1x levantado a n menos 1 mais a2x levantado a n menos 2, por aí fora, até a n menos 1 vezes x, ou x elevado a 1, mais a de n, em que x é variável real, n é um número 0, 1, 2, 3, 4, 5, portanto, um número natural ou então 0, significa que neste expoente pode estar o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 0 e assim por diante. E A0, A1, A2, AN vão ser números reais, onde o A0 é diferente de 0 e chamamos a A0, A1, por aí fora até AN, os coeficientes do polinómio. Por que motivo é que o A0 tem que ser diferente de 0? Notemos que o A0 é precisamente o coeficiente do termo de grau n. Pelo que, se nós queremos um polinómio de grau n, este termo não se pode anular. Se o A0 fosse nulo, já não teríamos um polinómio de grau n, mas eventualmente um polinómio de grau n menos 1, caso o A1 fosse diferente de 0. Por esse motivo, consideramos que o A0 é diferente de 0 e assim podemos falar de polinómio de grau n. Um polinómio com dois termos diz binómio. Se o polinómio tem só um termo, diz simplesmente monómio. Um polinómio com os coeficientes todos nulos é denominado por polinómio nulo. A tabela que estamos a visualizar apresenta alguns polinómios e denominações. Portanto, um monómio só tem um termo, é um polinómio com um termo apenas. Neste caso é um monómio de grau 0, porque uma constante pode ser escrita na forma 4 vezes x elevado a 0, já que x levantado a 0 é 1, e portanto fica um monómio de grau 0. 3x é um monómio de grau 1. Binómio já tem dois termos, neste caso o x elevado a 7 e o menos 5. Portanto, temos um binómio de grau 7, porque o termo de maior grau na expressão vai ser o termo x elevado a 7, portanto um termo com grau 7. Neste caso, temos um binómio de grau 4, já que o termo maior grau é menos 2x à quarta, portanto o expoente é 4. No caso 2 menos x mais x quadrado, temos um trinómio, porque há três termos. Neste caso, um trinómio de grau 2, porque o termo maior grau que figura na expressão é o x ao quadrado, portanto com grau 2. E neste caso temos um trinómio de grau 3, porque o termo de maior grau é o menos 5x ao cubo. E o polinómio poli vem sempre de vários, de muitos, não é? Mais do que 3 neste caso. E qualquer um deles também pode ser chamado polinómio. Claro, nós aqui estamos a particularizar. Estão todos englobados na família dos polinómios. E, portanto, temos que é um polinómio este de grau 5, uma vez que o termo de maior grau é o menos x à quinta, portanto, grau 5. Prosseguimos com mais alguma terminologia nos polinómios. No polinómio 4 menos 5x ao cubo mais 4x menos x à quinta,
Temos que 4 é o termo independente, portanto é o termo independente da variável, é o que significa termo independente de x, portanto termo independente. E menos 5x ao cubo é o termo de grau 3. Já foi dito, diz novamente, é o termo de grau 3. No monómio menos 5x ao cubo, temos que menos 5 é o coeficiente, portanto o número real que está a multiplicar pela expressão com a variável, pela potência de base x, digamos, e x ao cubo é dita parte literal. Portanto, literal vem de letra, é a parte que tem a letra. Estamos neste momento a visualizar polinómios incompletos. X à sétima menos 5 é polinómio incompleto porque o termo de grau 6 é nulo. Portanto, aparece-nos aqui implícito o 0x à sexta mais 0x à quinta, por aí fora. Portanto, os únicos termos que aparecem são de grau 7 e o termo de grau 0. Os outros termos são nulos, por isso é incompleto. O mesmo se passa com este segundo polinómio, uma vez que é um polinómio de grau 4, tem o termo de grau 3, o termo de grau 2 é nulo e o termo independente de x, o termo de grau 0, portanto, também é nulo. No polinómio, nestes 3 exemplos que estamos a falar, temos 3 polinómios completos. Completos porque, neste polinómio de cima de grau 2, há o termo de grau 2, há o termo de grau 1 e há o termo de grau 0. Neste caso, este polinómio está ordenado segundo as potências crescentes de x, porque nós temos, em primeiro lugar, a potência de grau 0, em segundo lugar, a potência de grau 1 e, em terceiro lugar, a potência de grau 2. No polinómio x² menos 4x mais 3, ele diz simplesmente ordenado, poderíamos dizer que está ordenado segundo as potências decrescentes de x, mas também podemos dizer sempre apenas ordenado, e é esta a forma mais habitual de apresentar o polinómio. Apresentamos normalmente sempre ordenado. Neste caso, temos um polinómio desordenado, neste terceiro caso, uma vez que em primeiro lugar aparece o termo que não tem expoente, ou que não tem expoente, disparate, que tem expoente 1, portanto isto é a mesma coisa que ter 6x levantado a 1, só depois é que aparece o termo de grau 2 e, no fim, o termo independente. Portanto, este polinómio diz não ordenado. Este polinómio que estamos a ver agora é um polinómio não reduzido. Não reduzido porquê? Porque temos o 3x² e o menos 5x², que são monómios com o mesmo grau 2, que poderíamos simplificar. Sabemos que 3x² menos 5x² vai ser igual a menos 2x², pelo que este polinómio diz-se não reduzido, ou se quisermos, por simplificar. Temos agora 3 exemplos de polinómios reduzidos. Neste caso, o único monómio de grau 2 que figura no polinómio é o menos 4x². O mesmo se passando para o monómio de grau 1 único é o 7x e o termo independente é o menos 4. Portanto, não há aqui nada que se possa simplificar em qualquer um destes 3 casos. Portanto, são polinómios que estão reduzidos. Chamam-se zeros ou raízes de um polinómio aos números reais para os quais é nulo o valor numérico do polinómio. Note-se aqui que se utilizam tanto a denominação zero como raiz. Portanto, quer uma quer outra tem o mesmo significado, que é o número real para o qual o polinómio se anula. Vamos prosseguir com o exemplo. Dado o polinómio px igual a x² menos 16, queremos verificar que o menos 4 e o 4 são raízes do polinómio. Na linha B, queremos achar o valor numérico do polinómio para x igual a 3. Vamos então prosseguir com a resolução. Temos, portanto, que o p de menos 4 vai ser igual à designação que resulta de colocar no lugar do x do polinómio o menos 4. Fica, portanto, menos 4² menos 16. Como menos 4² dá 16, 16 menos 16 dá 0. E temos, portanto, a conclusão que o menos 4 é a raiz do polinómio. Relativamente ao 4, temos a mesma coisa. Substituímos na expressão px o x por 4 e somos conduzidos ao resultado 4² menos 16, que vai dar igual a 0. Temos então que menos 4 e 4 são raízes ou zeros do polinómio. No caso da linha B, temos o p de 3, vai ser a expressão que resulta, a designação que resulta de pôr no lugar do x o 3. Fica, portanto, 3² menos 16, que vai ser igual a 9 menos 16,
que é menos 7. Vamos agora prosseguir com as operações com polinómios. Podemos realizar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão entre polinómios. Vamos prosseguir com o exemplo das 3 primeiras operações. Portanto, vamos começar com a adição, subtração e multiplicação. Deixaremos a divisão para a aula seguinte, uma vez que é um assunto um pouco mais extenso. Temos aqui um exemplo que nos vai ilustrar o modo como devemos operar polinómios. Temos, portanto, 4 polinómios ax, bx, cx e dx. E queremos apresentar na forma de polinómio reduzido e ordenado cada um destes polinómios. Portanto, reduzido é simplificado, ordenado significa que é segundo as potências decrescentes de x. Vamos começar com a linha A. Temos, portanto, ax mais cx. O ax é 3x menos 2, o cx é x² menos 4x menos 3. E para reduzir este polinómio devemos simplificar as expressões que têm o mesmo grau. Portanto, não há nenhum termo de grau 2. Existem dois termos de grau 1, que é o 3x e o menos 4x, pelo que podemos simplificar. E também existem dois termos independentes, o menos 2 e o menos 3. Fica, portanto, x², que era um termo de grau 2 que aparecia aqui isolado, menos x, uma vez que 3x menos 4x vai ser igual a menos x. Portanto, a mesma coisa que subtrair os coeficientes dos monómios, que são o 3 e o menos 4, e manter a parte literal, que é o x, portanto vai ficar menos x. E, por sua vez, menos 2 menos 3 vai ser igual a menos 5. No segundo exemplo, dx menos cx, vamos então escrever o polinómio dx, o polinómio cx, e, portanto, agora, desembaraçado de parênteses, este sinal menos vai afetar o sinal dos 3 termos que figuram dentro do parênteses. Ficando, portanto, menos x², menos menos 4x, que é mais 4x, menos menos 3, que é mais 3. Resta-nos agora simplificar os termos de igual grau. Não há nenhum termo de grau 3, aliás, só há um termo de grau 3. Termos de grau 2 há o menos x² e o menos x² que vamos simplificar. Termos de grau 1 há o 3x e o menos 4x. Termos independentes há o 1 e o 3. Portanto, temos aqui várias simplificações possíveis. E temos, portanto, menos 2x ao cubo. Então, começamos por escrever o termo de grau maior, que é para ordenar o polinómio. Relativamente ao termo de grau 2 vai ficar o resultado de menos x², que é menos 2x². Relativamente ao 7x resultou de fazer 3x mais 4x. E relativamente ao 4 foi resultado de fazer 1 mais 3. Passemos agora para a linha C. Ax vezes bx. Aqui os temos. O ax e o bx. E fica, portanto, 12x, que resultou de fazer 3x vezes 4. 3x vezes 4 dá 12x. Menos 3x², que resultou de fazer 3x vezes menos x. Fica menos 3x². Depois, menos 8, que é menos 2 vezes 4. Fica menos 8. E por último, mais 2x, que resultou de fazer menos 2 vezes menos x. Fica mais 2x. O que podemos agora simplificar? Podemos simplificar apenas os termos de grau 1, o 12x com o 2x. E fica, portanto, menos 3x² mais 14x, uma vez que 12x mais 2x dá 14x, menos 8. A linha D, fazer o quadrado do polinómio a de x. Temos, portanto, 3x menos 2ao², e vai ficar, de acordo com a fórmula do caso notável, o quadrado do primeiro termo, portanto, é 3x entre parênteses ao quadrado, que fica 3ao² vezes x², que é 9x², mais, ou melhor, menos o dobro do primeiro pelo segundo, o dobro de 3x por 2, vai ficar, portanto, menos 12x, 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12, e temos também o quadrado de 2, que é 4, pelo que somos levados a concluir que o polinómio se pode apresentar desta forma. Uma outra maneira de fazer esta expansão é escrever 3x menos 2 vezes 3x menos 2 e depois desenvolver como fizemos no caso da linha C. A próxima tarefa é praticar estes resultados que aprendemos nesta aula, estes conceitos, resolvendo a parte correspondente das fichas de funções reais de variável real, aula
10. E deixamos aqui alguma bibliografia que poderá ser útil para complementar o que foi apresentado nesta aula.